A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitando O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez aqui reunidos, começando a semana muito bem, né? Falando de Jesus, e que a gente tenha essa grande responsabilidade de não só estudar, mas colocar em prática. Então, com esse ânimo, com essa vontade de aprender, com essa vontade de falar sobre o amor de Jesus, vamos ao programa. Sim, isso, vamos ao programa e hoje falando sobre na intimidade doméstica. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 999 387699 e o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ó Deus, são incontáveis as vezes em que te tenho deixado para trás. Ao invés de buscar-te nas coisas do Espírito, venho procurando só o que é da matéria e do mundo. Talvez por isso haja asfixiado o coração, resultando minhas dores e frustrações. Sei que no teu mundo de amor não existe dor nem tristeza. Permite-me participar do teu mundo, Pai. Dá-me a confiança em mim mesmo. Tu me concedeste o de que mais preciso. Mente para pensar e agir acertadamente, coração para conduzir-me ao amor. Por isso desejo, a partir deste momento, ver nos outros só o que de bom eles têm. Senti-los meus verdadeiros irmãos, amá-los e servi-los. Cala minha boca de toda palavra que possa feri-los. Essa a forma de chegar a ti e adquirir a paz e saúde. Quero ter profunda confiança em ti e acordar cada dia com alegria e otimismo. Obrigada, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite na intimidade doméstica. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. Realmente, é uma das brilhantes parábolas de Jesus, uma das mais citadas, pelos palestrantes espíritas, pelo menos. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Então, esse viajante é o samaritano, lá da Samaria. Supostamente, os judeus os via como inimigos, todo e qualquer samaritano. E ele não hesita em auxiliá-lo. Olha que interessante. Ele não pergunta se aquele moribundo era judeu, se ele era fenício, se ele era sírio, se ele era grego, se ele era romano, se ele era um samaritano, um confrade. Não, ele não faz nenhum tipo de pergunta. Ele simplesmente se dispõe a auxiliar aquele homem à beira do caminho. Não fez nenhuma pergunta. Estende-lhe as mãos, pensa-lhe as feridas.
Depois ele recolhe nos braços, sem qualquer ideia de preconceito, coloca-o sob a sua montaria. Entende-se que naquela época, quem possuía um animal eram pessoas aquinhoadas, né? Porque mulheres, crianças, jovens, velhos, todos andavam a pé. Então, só o senhorio lá que tinha uma posição mais elevada, ele tinha um animal. E isso, certamente, ele deve ter ido puxar o cavalo, né? Conduziu ao albergue mais próximo e garantiu-lhe a pousada. Então, já estava tomando as primeiras providências. Ouvido a conveniências e permanece junto dele enquanto necessário, né? Na parábola explica claramente, né, que ele vai entregar 2 denários ao hospedeiro e diz: cuide para que esse homem fique bom amanhã, ao regressar do meu compromisso, né, eu arcarei com o restante das despesas. Então, olha a bondade, né? Ele simplesmente faz a ação do bem, sem esperar recompensa alguma. Abstém-se de indagações. Ele não ficou fazendo perguntas a quem seria aquele homem. Enquanto os religiosos, né, passaram a largo dele. Parte ao encontro do dever, assegurando-lhe assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhes obrigações, sem cobrar nada. Não, depois você melhora, você me paga. Não, ele não cobrou nada. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas até agora, transcorrido mais de 2 milênios, aplicamos-la via de regra unicamente às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Então nós temos como família somente aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Tudo para eles e para os outros nada. Nós temos que entender que nós fazemos parte de uma família universal. Todos somos irmãos. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da fraqueza e da provação dentro de casa? Quantas famílias, né, que têm problemas com seus filhos, ali que um é drogado, outro às vezes é viciado no álcool e está sempre encarcerado, problemas que muitas vezes eles são abandonados mesmo. Os pais não educaram quando criança, depois querem cobrar na fase adulta, né? Se a pessoa foi entregue ao mundo, né? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano, o que é sempre abençoada luz na vida externa, produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Os vizinhos, eu sempre gosto de afirmar que são os nossos parentes mais próximos, porque se você não pode contar com o vizinho, você vai contar com quem num problema, às vezes numa emergência. Então, os vizinhos devem ser tratados como um membro familiar. Eu sempre fiz isso por onde passei. E sempre deixei boas recordações. E a gente cansa de ouvir, né? Ah, eu não suporto a vizinha fulano de tal. Uma das coisas que eu e a minha família sempre prezamos é a nossa liberdade. E sem incomodar a quem quer que seja. Então, nem eu, nem a esposa, nem os filhos não ficamos indo em casa de vizinho. A não ser porque a pessoa precise de alguma coisa. Fora isso, ficamos no nosso canto. Por isso não temos problema nenhum, né? Graças ao bom Deus. Oraste, pediste, desfaz-te, porém, de quaisquer inquietações e assevera-te para recolher as respostas da vida, da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Eu sempre gosto de relembrar aqui que Chico Xavier disse que Jesus não pede para nós escalarmos o Everest. Não são provas tão pesadas assim. Basta que fizéssemos pequeninas durante a nossa existência, já estava de bom tamanho. Se você não tem condições monetárias para ajudar um faminto, faça pelo menos uma prece por ele, isso não te custa nada. Peça a Deus, a espiritualidade, seu protetor espiritual, que o encaminhe. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios,
Deus conta com milhões de mensageiros que executam os excelsos desígnios. Então está cheio de trabalhadores aí no mundo espiritual. Isso é uma prova de que ninguém vive na ociosidade, né? Todos trabalham. Ora e pede, em seguida presta atenção, algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações, os avisos que solicites. Deus instrui o homem através do próprio homem. Quantas vezes a gente passa por um transeunte, ele te cumprimenta, a gente para um pouquinho, era tudo aquilo que precisávamos ouvir. Por quê? Porque foi encaminhado, né, pela espiritualidade para te dar atenção. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mas, que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes, te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro e dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoa que se afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias imprevistas que te fulgem no pensamento e te convidarem ao espírito para a observação do bem eterno. É como o Pedroso falou, às vezes você está assim, passando, troca uma palavra com alguém e ali vem o seu ensinamento, né? E eu lembro de uma coisa muito interessante. Tinha uma amiga, quando é espírita também, quando ela tinha um problema, ela orava muito, né? E sempre, de uma forma ou de outra, vinha a resposta para aquela dúvida dela, né? E um dia ela acordou e estranhou, não aconteceu nada, mas ela teve que sair. Quando ela saiu e caminhando um pouco, ela se dá de frente com o outdoor, que por incrível que pareça, tinha a resposta que ela precisava. E é assim que funciona mesmo, né? Às vezes a gente vai e se depara com uma pessoa, ouve alguma frase, alguma coisa que vem te elucidar aquilo que você está precisando, que você está em dúvida, né? Então o esclarecimento é muito importante, né? Que chegue até nós. Por isso a importância da advertência de Jesus, vigiai e orai, né? Vigiai, a gente sabe, né? Porque nós temos que vigiar as nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras, que devem estar sempre de acordo com os ensinamentos de Jesus. E é através da oração que você se aproxima de Deus. E aí, através desse ato, né? Você se aproximando de Deus, Ele vai mandar seus mensageiros até você de uma forma ou de outra, para te trazer o esclarecimento, para te mostrar um caminho, né? Então a gente tem que lembrar que nunca estamos sós, por isso nós temos que ter sempre a esperança de dias melhores, a certeza que Deus está sempre conosco, Jesus enviando, né, sempre os espíritos protetores, trazendo para nós uma palavra amiga, ou a gente vai através de um livro, através de uma frase, alguma coisa, como a gente acabou de falar, nós vamos ter o esclarecimento necessário. Então é por isso que a gente tem que estar sempre ligado, né, à espiritualidade, fazer as nossas preces. Se acordar, vamos fazer nossa prece, né? Fazer o culto no lar, né, que é muito importante, porque não só vai nos beneficiar, mas todos aqueles que estão aos nossos arredores, né? Ao dormir vão fazer uma prece. Então, a gente não precisa estar orando o dia inteiro, mas a gente, numa dificuldade, lembra de Jesus, pede ajuda a Deus, e essa nunca vamos deixar de ter uma resposta. Às vezes as respostas não são como a gente quer, porque não é o que é bom para nós. Só nos acontece o que é bom para nós. Embora a gente tenha situações adversas, mas é porque nós precisamos passar por elas para aprendizado. Então, só nos acontece o que é bom para nós.
próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente sabe que a única oração que Jesus nos ensinou foi Pai Nosso, e ela contém tudo aquilo que nós precisamos fazer. Então, quando a gente orar o Pai Nosso, como eu acabei de falar, fazer uma oração, a gente não precisa especificamente rezar o Pai Nosso, mas é de uma forma, quando nós fizermos, prestando atenção a cada palavra, porque é um roteiro. Então aqui está aqui: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quer dizer, nós temos que entender a grandeza de Deus, né? Nos render a Deus, não por humildade, porque Deus nos quer humilde, Deus quer saber se nós temos fé, né? E aí saber da importância de aceitação, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O próprio Jesus, na hora, né, última dele: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Sempre a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para nós é para o nosso bem, né? Então a gente tem que entender a importância da busca de Deus, a importância que nós temos que ter a atitude de levar nossos filhos ao encontro de Deus, como disse Chico, seja a religião que for. Quando ele crescer, ele vai tomar a posição que ele quiser, o culto religioso que ele quiser, mas ele foi apresentado a Deus. É muito importante uma pessoa ter amor a Deus, entender o que é o amor a Deus, porque quando você entende o amor a Deus, você entende o que é amar ao próximo. Como Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, você, para amar a Deus, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Olha a importância dessa afirmativa de Jesus: se eu não me amo, como eu vou amar o outro? Então, que eu saiba amar o próximo. Me amando, eu vou saber amar o próximo. E quando eu amar o próximo, eu estarei amando a Deus, né? E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Então ele dizia para a gente se recolher ao quarto secreto. Não é literalmente. Você não precisa ir a um lugar e se trancar para orar. Você vai se recolher ao seu coração, é o seu quarto secreto, né? E ali fazer oração. Mas a oração que a gente vai fazer não precisa de palavras rebuscadas, não precisa de muitas palavras, porque Deus sabe melhor do que nós precisamos. Então nós vamos pedir ajuda e essa ajuda virá. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos, né, de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos. O que nós vamos pedir? Nós vamos pedir dinheiro, carro, casa? Isso a gente vai trabalhar para conseguir. O que nós temos que pedir é a proteção, orientação, né? Nos ajudar a enxergar a vida com os olhos de Jesus, né? Então, não só para ouvirmos as respostas de Deus, esse silêncio, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. É aquilo que eu disse, nem sempre que vai nos vir como resposta é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos. Lembrar da importância da oração, né? E diante das vozes, dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Olha só, importância, né? Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. Ele é o teu instrumento, né? Então, o operário há de amar enternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças, harmonizando-lhe os implementos,
se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Então é isso aí, nós temos que aproveitar o corpo, a reencarnação, para que a gente possa se melhorar, fazer a reforma íntima, crescer espiritualmente, mas nós temos que cuidar do corpo, para que ele sadio nos dê possibilidade de continuar um pouco mais, né? Porque na nossa caminhada a oportunidade do crescimento espiritual se dá a todo momento. Então, quanto mais vivermos, mais oportunidade nós teremos de que possamos fazer esse crescimento espiritual. Então, abençoa o teu coração, é o pêndulo infatigável, marcando-te as dores e alegrias, né? Abençoa o cérebro, é o gabinete sensível do pensamento. Abençoa teus olhos, são companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teu estômago, é o servo que te alimenta. Abençoa tuas mãos, são antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés, são os apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tuas faculdades genésicas, são as forças da vida pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Então aqui, muito importante essas palavras de Emmanuel. Nós temos que abençoar realmente todas as partes do nosso corpo, porque são essas partes, tendo saúde, que nós temos que providenciar, né, através das nossas atitudes, não só alimentares, mas nossas atitudes também mentais, o que a gente pensa, o que a gente faz, para que ele esteja bem, para ser realmente um depositório de esperança, de oportunidade, de realização para esse crescimento espiritual acontecer. Eis que Deus te abençoa a cada instante no ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que refaz, na palavra que anima, no socorro que alivia e na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não entregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também. Então, quantas pessoas que estão, às vezes, até condenadas, né, pela medicina, mas a fé faz com que as células reajam e as pessoas conseguem ter saúde. Então, é muito importante. Então, toda vez que a gente tiver um problema, vamos orar, vamos pedir ajuda. Nós temos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, nós temos espíritos voltados para a cura, Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, Ivone do Amaral Pereira, a irmã Sheila e tantos outros. Porque se nós pedirmos com fé, temos que ter merecimento. Então vamos correr atrás do merecimento, vamos fazer o bem, vamos fazer a nossa reforma íntima e aproveitar todo instante para fazer o bem. Nós vamos ter esse merecimento. E ao pedirmos, através da fé e do merecimento, a coisa flui, acontece. Quantas curas a gente sabe que acontecem, né? A gente sabe que isso funciona assim mesmo, através da oração, através da nossa movimentação para o bem. Que saibamos sempre orar e praticar o bem através dos ensinamentos de Jesus e ter aquele olhar, né, em relação ao próximo. Lembrando sempre que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é aquilo que Jesus deixou de mais importante para nós. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A serpente e a virtude. Em conhecida passagem do Evangelho, Jesus orientou seus apóstolos a respeito da missão que teriam pela frente. Ele afirmou que os enviava como ovelhas no meio de lobos. Portanto, deveriam ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Dessa narrativa é possível extrair lições muito úteis. Jesus exortou seus auxiliares mais diretos ao trabalho de evangelização, mas tratou de esclarecê-los quanto às dificuldades que encontrariam.
Em sua condição de homens bons e idealistas, seriam como ovelhas no meio de lobos. Essa significativa imagem persiste atual. Ainda há muita maldade na terra. Os desonestos, os aproveitadores e os espertalhões continuam em grande número. Embora o progresso verificado em 2000 anos, persiste como tarefa difícil viver com pureza e dignidade. Daí, a cada dia, vale lembrar a lição de Jesus. É preciso seguir em frente, viver e semear o bem. Mas, sem ser ingênuo e achar que o mundo é cor-de-rosa. Constitui perigosa ilusão ver o bem onde não existe, ou deixar de identificar o mal onde ele se encontra. O cristão deve ser leal e generoso, mas não tolo. Para dar cabo de sua tarefa, precisa ser manso como as pombas e prudente como as serpentes. A mansidão é preciosa para evitar envolvimento com as correntes de ódio e intolerância. A genuína bondade nunca se agasta, mesmo quando incompreendida e vilipendiada. O idealista encontra a justificativa da vida em seu ideal, não no comportamento alheio. Ainda que os resultados demorem ou pareçam não vir, ele segue em frente. Contudo, não basta a mansidão. Também é preciso usar de prudência, ou seja, ser prático e saber mensurar os meios de que dispõe para atingir os fins. O ideal é importante para ter força em momentos difíceis, mas é inadiável perceber o mundo em que se vive. Assim, o cristão é ao mesmo tempo doce e decidido. Com doçura e energia, realiza sua tarefa no mundo. Bondoso e idealista, mas também prático e lúcido. Percebe as dificuldades dos que o rodeiam, mas ainda assim os estima e valoriza. Por identificar as necessidades alheias, sem desprezar ninguém, é que pode ser sal da terra e luz do mundo. Aliás, nesse sentido, a lição de Jesus é muito significativa. Veja-se que um mestre identificou virtude em uma serpente. Trata-se de um animal habitualmente objeto de repulsa e medo, e tomado por símbolo de coisas negativas. Mas o Cristo utilizou uma característica sua e a realçou de forma positiva. Em face de pessoas difíceis, convém agir assim. Perceber suas virtudes e incentivá-las. Gradualmente, o bem que se estimula e valoriza torna-se pujante, enquanto o mal perde a força. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, Deus é bondoso. Ele não usa o chicote ou um ferro em brasa para castigar você. Ele corrige sempre com amor. Qualquer que seja o seu erro, a retificação surge para que você fique melhor do que antes. Imagine-se passando por uma sala de purificação, de limpeza, de revigoramento mental e espiritual. E veja-se aparecer depois com um belo aspecto. O sentido da vida é evolução, crescimento, embelezamento, abundância e paz. Você sofre muito menos quando entende por que sofre. Portanto, meus queridos irmãos, viver os ensinamentos de Jesus é não sair de todos os problemas, mas aprender a conviver com eles, tendo força, esperança, porque tudo passa. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui agradecendo a Deus por esse momento, né, tão importante para todos nós, e pedimos a Jesus que traga para cada um de nós a paz para o Brasil, para o mundo, que nós estamos precisando de muita paz, e que nós possamos estar sempre atentos, né, à importância da oração. Então, uma boa noite, até o próximo programa.
Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.